Olá pessoal, nós estamos começando mais um novo programa do Centro Histórico Cultural Mackenzie, dessa vez em parceria com o curso de História da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Começamos então a primeira temporada do Memória do Protestantismo Brasileiro. Hoje nós estamos aqui com o professor Sérgio, coordenador do curso de História, e o professor Silas, que também atua no mesmo curso. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre a inserção do protestantismo e do presbiterianismo no Brasil. Afinal de contas, quarta-feira, dia 12, nós comemoramos mais um ano de presença reformada, de presença presbiteriana no Brasil. E para dar esse pontapé inicial, sem perder muito o tempo e já entrando no assunto, eu lanço aqui a questão e já toco aqui na minha direita, para o meu ponta direita, professor Sérgio, santista, pelo menos mora em Santos, não sei se ele é santista, e perguntando para ele, foi tranquila essa chegada aí do protestantismo no Brasil, professor Sérgio? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Eduardo, e cumprimentar também o professor Silas aqui conosco, nesse momento importante, um momento significativo, e também porque isso ficará registrado para futuras consultas, futuras pesquisas. Bom, o que nós temos que entender é que o protestantismo no Brasil, a entrada dele, é decorrência de toda uma política que ocorreu ao longo do século XIX. Quando a família real vem para o Brasil em 1808, guardada, escoltada pela marinha inglesa, porque ela fugia da invasão napoleônica em Portugal, um dos acordos era exatamente a abertura às nações amigas. A abertura às nações amigas disse Inglaterra naquele período. E, obviamente, isso depois se estende aos Estados Unidos. E aí você começa a ter um trabalho de vinda de imigrantes para o Brasil. Você vem ingleses, alemães, posteriormente italianos. E foi nesse contexto que se vem os missionários para o Brasil. Então não foi algo simplesmente, eu vou. Se teve que haver uma transformação política, uma transformação econômica, um rompimento de laços com Lisboa, com a independência, para que isso fosse possível. Eu diria também que o mundo todo vinha passando por bastante mudança e Portugal mesmo, no século anterior, com a presença do Marquês de Pombal, deu muito boas-vindas à entrada das ideias liberais do iluminismo. Isso foi tão importante que essas ideias iluministas em Portugal levaram à expulsão, inclusive, dos jesuítas das terras portuguesas e do Brasil. Então, como o Brasil era colônia portuguesa, então já vinha entrando nesse processo que vai também passar pela vinda da corte para cá e tudo. E esse liberalismo foi dando uma ideia, pelo menos para a elite brasileira, de uma certa liberdade, de uma certa tolerância religiosa. É curioso registrar que antes mesmo da chegada do Simonton, teve presbiteriano passando por aqui e teve metodista também. Nos anos 30, nos anos 40 do século XIX, metodistas e presbiterianos pastores andaram pelo Brasil e relataram para as suas igrejas que o Brasil tinha um aspecto de tolerância religiosa, de liberdade. O monarca brasileiro era um homem aberto e tudo mais. Então, tudo isso faz esse contexto interno aqui do Brasil, que facilitou a entrada de presbiterianos, de protestantes, de modo geral. Na verdade, a gente sabe que tem um processo natural e que, inclusive, estudos já são consagrados, de duas grandes ondas de inserção do protestantismo no Brasil. O Sérgio cita os imigrantes, então a gente tem claramente um processo de protestantismo de imigração, que vem com ingleses, vem com alemães. Durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, você tem um processo de imigração de norte-americanos fugidos do conflito e que ocupam, sobretudo, aqui a região do interior do estado de São Paulo,
onde hoje estão as cidades ali de Americana, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, mas também temos esse movimento de inserção do protestantismo proselitista, missionário. E aí eu acho que, no caso especificamente da inserção definitiva do presbiterianismo e do congregacionalismo, vamos lembrar que o Robert Calley, um ano antes, né, do Ashbel Green Simonton chegar ao Brasil, Calley chega ao Brasil vindo de Portugal. E aí, o que só confirma isso, né, Silas, que você estava acabando de colocar, ou seja, as informações, as movimentações se colocavam e davam conta de que era um campo onde se podia falar, se podia pregar, né, e se buscar prosélitos sem grande conflito com a questão religiosa oficial, que era o catolicismo romano. Mas acho que aqui eu quero levantar uma outra bola. Afinal de contas, somos protestantes, presbiterianos, reformados, calvinistas, tanto os congregacionais com o Calley, quanto nós presbiterianos, né, com o Simonton, realmente filhos da reforma protestante ou somos netos da reforma? E aí, como é que fica isso? Bom, se você vai fazendo uma pergunta desse modo, eu diria que nós não somos nem filhos nem netos. Somos? Sei lá, bisnetos, ou tataranetos, ou alguma coisa assim. Mas essa pergunta me parece muito interessante e importante, porque nenhum tipo de movimento na história humana tem ligação direta com movimentos anteriores, assim como se fosse uma linha unívoca reta. Todos os movimentos vão acontecendo historicamente com, vamos dizer assim, com fluxos e refluxos. Então, esse presbiterianismo que nós recebemos quer dizer, ele sai lá da cabeça de João Calvino, em Genebra, um homem que dirigiu boa parte da cidade de Genebra, não como poder político, mas com o poder da força espiritual que ele tinha, e moral e tudo mais. Mas as ideias dele são adotadas por um grupo inglês, que ficou conhecido como puritanos, porque eles queriam uma pureza maior na igreja da Inglaterra. E esse grupo adota as ideias de Calvino, adota uma forma mais chamada ortodoxa, preferencialmente o pessoal tem usado, das ideias de Calvino, e isso ficou presente, inclusive, na Confissão de Fé de Westminster, que é, na realidade, uma confissão de fé puritana com ideias calvinistas. Né? Eu não acho que ela não seja calvinista, mas é que ela não é só calvinista. E é esse puritanismo que carrega um pensamento calvinista que vai para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos é que nós recebemos esse presbiterianismo. E já nos Estados Unidos também sofrendo uma nova leitura. Né? Porque o que tem que observar, que nos Estados Unidos, pegando no aspecto religioso, os missionários que vêm, eles vêm movidos dentro daquele espírito avivalista. Quando Simonton mesmo foi um caso, né, que eles vêm dentro de um movimento chamado avivamento, e então você tem essa herança puritana, você tem esse movimento avivalista, né, e eles vêm para o Brasil, e tem outro aspecto também tem que ser importante ser colocado. Nesse período aí, é o período que você tem da política, né, do Big Stick nos Estados Unidos, ou seja, as colônias ibéricas e a portuguesa estavam se tornando independentes da Europa, né, de Espanha e Portugal, e os Estados Unidos ele fala, como se falasse assim, olha, aqui na América ninguém vem. Então ele estende a sua influência econômica, a sua influência política, né, você sai do eixo Londres, no Brasil, para o eixo
Washington, né? E consequentemente também a sua influência religiosa. E como o professor Silas anotou, né, no Brasil você já começava a ter esse discurso de uma modernidade, de uma transformação. O país ele precisa se apresentar como nação. E que modelo você vai seguir, né? Você tinha um modelo francês, você tinha um modelo americano, um modelo inglês, né? Para quem o Brasil ele vai se direcionar? Ele começa durante um bom tempo francês, mas depois ele vai se desviando, né? Passa por Inglaterra, mas depois ele acaba adotando um modelo americano. É curioso que assim, pegando um gancho do que o Silas colocou, né? Assim, não existe uma linha absolutamente, né, retilínea, né, sem nenhuma sinuosidade na história, isso não existe. E é curioso que esse movimento religioso, ele reflete, por outro lado, um movimento que é político. A própria independência do Brasil, né, em 1822, ela é reconhecida primeiro pelos Estados Unidos. A Inglaterra só vai reconhecer a independência do Brasil depois que Portugal reconhece e que o Brasil assume a dívida de Portugal com a Inglaterra. Então, na verdade, há sim uma lógica que transcende a questão religiosa e que cria sim um cinturão de proteção para os missionários, para a propagação da fé protestante no Brasil. E aqui a gente, já caminhando aqui para encerrar esse primeiro bloco, levanta uma polêmica. Ou seja, se nós fizéssemos aqui um paralelismo analítico, né, podemos afirmar que o movimento missionário protestante que ocorre no Brasil, ele é de um paralelismo histórico, analítico, né, com o movimento missionário jesuítico, ou seja, há uma concepção filosófica de formação e construção de um mundo a partir da pregação do evangelho de uma determinada doutrina, ou seja, enquanto os jesuítas vêm em nome da Igreja Romana, em nome do Pai, os protestantes vêm em nome do projeto norte-americano, em nome do tio Sam? Veja, um movimento, o professor Sérgio citou os grandes avivamentos, e é curioso que o diário do Simonton, o próprio Simonton registra a presença dele em reuniões de avivamento. Esse diário, inclusive, está publicado em português pela editora Cultura Cristã. Mas há um outro movimento que o Simonton presenciou, que na adolescência dele, que vai junto aí com esse Big Stick, que é o conceito do destino manifesto. Exatamente. O povo norte-americano vai adquirindo uma consciência de que ele deve, primeiro que ele deveria transformar todo aquele pedaço de terra lá, onde estavam os índios e tal, e a partir disso, que eles deveriam levar o evangelho, que naquele momento significava levar a própria civilização deles, esse é o aspecto do destino manifesto, para todo mundo. É claro que os missionários, eu não estou dizendo aqui que os missionários estivessem agindo de má fé nesse processo, de jeito nenhum. Né? Mas essas coisas, nós temos que enxergá-las como coisas que caminham juntas. São processos que estão caminhando ali juntos um ao outro. E porque também isso aqui é uma análise que a gente faz em retrospectiva, então a gente tem a visão do todo. Sim. Né? Simonton, quando ele ouve uma pregação, ouve um desafio, eu quero ser missionário, ele tem elementos que ele mesmo não tem a percepção daquilo que está acontecendo e vem, e trabalha. Agora, quando a gente faz essa retrospectiva, a gente tem essa ideia do todo e pode fazer essas análises. E não estamos falando nada aqui a respeito da fé pessoal do Simonton. Não, claro que não. Ou do profundo engajamento dele na igreja, paixão pelo evangelho, por Jesus Senão a gente Cristo, acaba também caindo no anacronismo, né? Que nem a gente condena tanto isso. Vamos então fazer o seguinte, nós vamos fazer a nossa parada e no segundo bloco nós vamos voltar e conversar aí mais especificamente sobre a atuação do Simonton, a organização da Igreja Presbiteriana do Brasil e detalhar um pouco mais. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Essa é a memória do protestantismo brasileiro. Já já a gente volta e fique aí.
Olá, eu sou a professora Rosana Schwartz, do curso de Licenciatura em História da Universidade Mackenzie. Se você quer compreender as ações dos seres humanos no espaço e no tempo, venha estudar conosco. Bom, pessoal, estamos voltando aqui no nosso bate-papo. No primeiro bloco, vocês viram aí, nossa conversa girou em torno desse momento que antecedeu e que preparou a chegada dos missionários e dos protestantes no Brasil, sobretudo os missionários presbiterianos, e agora vamos conversar um pouco mais sobre Simonton e todos os outros que vieram na sua esteira, como Blackford e o próprio reverendo Chamberlain, que acaba dando origem, criando a escola americana, depois o Mackenzie College, hoje o Mackenzie, como todos conhecemos, onde nós estamos, aqui no Centro Histórico Cultural Mackenzie, gravando esse primeiro programa da primeira temporada do Memória do Protestantismo Brasileiro. Pessoal, e aí? Simonton chega sozinho e começa no Rio de Janeiro o seu trabalho. O que impressiona muitos biógrafos do próprio Simonton e historiadores que trabalham a história da religião no Brasil e do protestantismo mais especificamente, é como num curto espaço de tempo, até porque ele acabou também falecendo logo, né, em uma década, né, ele produziu o que tinha que produzir e faleceu. Como é que foi profícua e como é que foi grande, né, avassaladora a presença dele em terras brasileiras? Vamos começar por aí, falando um pouquinho disso. Lembrando que em Campinas, 1869, é criada a primeira escola americana, que acaba deixando de estar presente ali por conta da febre e indo para Lavras e dá origem ao Instituto Gammon. E só um ano depois surge a escola americana que dá origem ao Mackenzie. Silas, vamos aí, vamos começar por aí. Então, você citou Campinas e a chegada dos primeiros missionários lá, e a criação da escola, tudo. Então, é interessante que nesse período de uma década, nós temos a chegada de vários missionários. Inclusive, o primeiro que chega depois de Simonton era cunhado do Simonton, era casado com uma irmã do Simonton, né? Que é o Blackford, que você citou há pouco. Então, esses homens e mulheres, é importante destacar também as mulheres, porque as esposas dos missionários, em geral, eram missionárias. Tem uma coisa que não se fala muito às vezes, mas os missionários, conforme o campo foi se abrindo, eles precisavam de viajar muito. E às vezes ficavam 1 mês, 2 meses, 3 meses fora de casa. E quem é que cuidava da congregação? Muitas vezes era a esposa do missionário, que dirigia o culto, pregava e tudo mais, né? Mas o Simonton chegou solteiro, né? É interessante. Ele chegou solteiro. Isso ainda deu tempo de casar. Deu tempo de casar. Ele era bem jovem, ele foi uma vez só para os Estados Unidos, casou e voltou para o Brasil. E o Simonton era bem jovem, chegou com 26 anos, morreu com 34 anos aqui no Brasil. Mas, de fato, quando chega o cunhado dele, o Blackford, eles começam a sondar o campo, o que é melhor fazer, né? Fica no Rio de Janeiro, o Blackford parece que tinha uma tendência de vir para São Paulo, mas o Rio era a corte, o que eles vão fazer? E como você citou o interior de São Paulo, eu acho que é importante citar aqui que a sensibilidade que Blackford e Simonton tiveram quando encontraram um padre que estava meio que ocioso na Igreja Católica, por diversos motivos, que é o José Manuel da Conceição. E eles deram uma acolhida ao José Manuel da Conceição, e o Conceição forçou esses missionários, num certo sentido, a interiorizarem a evangelização. Isso é uma coisa importante, porque os missionários tiveram que ir na esteira do Conceição, conforme o Conceição viajava pelo interior de São Paulo, uns trechos do Rio e tudo,
ele deixava grupos, deixava focos, ele evangelizava, fazia culto, e os missionários iam atrás desse pessoal com quem o Conceição fazia contato. Ele acaba indo, inclusive, nessas caminhadas dele, ele sai de São Paulo, entra por Minas Gerais e vai acabar falecendo no Rio de Janeiro, né? Exato. Mas o tempo todo, ele inclusive é confundido, o Conceição, na sua morte, ele é encontrado no Rio de Janeiro, ali na região da Baixada Fluminense, ele andava com as suas vestes sacerdotais, né? E é confundido com o padre, então ele é acolhido, né, pelo pessoal da Santa Casa, no Rio, e tratado, mas acaba vindo a falecer e é enterrado no cemitério dos católicos, até que descobrem que ele é protestante, mandam exumar o corpo e o corpo tem que ser trasladado, acaba sendo trasladado para São Paulo de volta. Tem um detalhe aí curioso dessa história. Sérgio, como é que você percebe, então, esses 8 anos, né, essa presença do Simonton na corte, no coração do Brasil, num Brasil que está saindo, sai do primeiro reinado, tem um período regencial absolutamente cheio de convulsões, e aí estamos no segundo reinado, estamos chegando num momento de maioridade, né, do Brasil já independente, flertando já naquele momento com o movimento republicano, né, que acaba, enfim, se consumando. Como é que você vê a presença aí e você acha que isso acabou favorecendo a inserção e a consolidação da Igreja Presbiteriana? Uma coisa que, já que esse trabalho, né, ele tem a sua finalidade de pesquisa histórica, a gente tem que tomar muito cuidado com as chamadas hagiografias, né? A gente pegar um determinado personagem e criar quase que um mito fundante em relação como se ele tivesse, né, o toque de Midas, tudo que ele fez, não errou, e o templo que se tem hoje lá no Rio de Janeiro foi ele que deixou, tudo pronto, né? Então a gente tem que fazer esse exercício e tomar cuidado com isso daqui, porque nós, infelizmente, temos a tendência de querer criar heróis. E eles não foram heróis, foram homens do seu tempo, com o seu valor, com a sua dedicação e com as suas realizações e com as suas dificuldades também. Mas a gente tem que pensar que a segunda metade do século XIX, na corte do Rio de Janeiro, ali no Rio de Janeiro, região portuária, aquilo havia um trânsito intenso. Ali era um contato, era mais fácil dali você ir para a Europa do que ir para Cuiabá. Era mais simples você fazer esse tipo de viagem. Cuiabá, para alguns naquela época, era uma coisa que nem existia. Exatamente, né? Então, era muito mais fácil. Então, você tinha o tempo todo esse contato com a Europa e agora com os Estados Unidos também. Então, quando o Simonton ele chega, ele não é o único americano ou o único estrangeiro ali, né? Tanto que quando ele chega, ele aluga um salão, põe lá dias tais, cursos, fica esperando, como se fosse no exemplo da terra dele, né? Depois ele percebe que aquele não seria o melhor modo. Como bem anotou o Silas, né? Nós não podemos esquecer a presença de Conceição, né? O Conceição deu o norte do trabalho para eles, né? Mas assim, Simonton com certeza foi alguém que conseguiu captar o momento que a cidade estava vivendo, conseguiu captar o momento que o país estava vivendo. Então ele chega, troca aulas de português por aula de hebraico, consegue fazer relações, né? Logo em seguida ele já lança um jornal, ele percebe essa abertura e alguém que teve habilidade, né? E também algo que eles logo no começo eles já pensavam, né? Na formação dos pastores aqui mesmo no Brasil. Né? Logo no início eles já quiseram... Acaba organizando um seminário no Rio de Janeiro, no centro, que depois migra para a região serrana do Rio de Janeiro, para Friburgo, né? Mas inicialmente, bem ali no centro do Rio, eles formam logo um seminário teológico. Já existe esse objetivo, né, de uma formação, de um preparo do pessoal aqui. Então, de modo nenhum pode se excluir essa visão e realmente uma missão voltada, que até então você tinha missionários muito voltados para um trabalho de capelania, para
estrangeiros imigrantes, né, ou soldados, ou marinheiros que estavam ali, e ele dirige o seu trabalho realmente para a população brasileira. Outra coisa que me chama muito a atenção nesse processo também é como, de maneira gradual, o próprio império, ou seja, o poder constituído, começa também a perceber a movimentação dos protestantes e começa a flexibilizar a própria legislação. Ou seja, Exato. ainda que não fosse permitido ter templos, né, com características de templo e tudo mais, começa a se flexibilizar e permitir a reunião para cultos não católicos, em locais fechados, identificados, e é assim que acaba, enfim, se constituindo o Presbitério Rio de Janeiro, né, e tudo mais. A história se desenrola, o Simonton acaba morrendo, fica aí Blackford, fica o Chamberlain, ficam tantos outros que vêm nessa esteira, os brasileiros que se incorporam, como o próprio Conceição, e Zacarias, Carvalhosa, e Matatias, e outros vão se também, brasileiros, não só aqui no Sudeste, mas no Nordeste, no Centro-Oeste, começam também a estar presentes, e aí é curioso a gente perceber que aquilo que nós falávamos no primeiro bloco, sobre a presença norte-americana, o ideário norte-americano, acaba virando ponto de discórdia, né? E ali na entrada do século XX, quando tudo parecia que ia ganhar um grande impulso, a gente tem um cisma, né? Um cisma no movimento presbiteriano, que acaba formalmente acontecendo na cidade de São Paulo, né, numa das reuniões, mas era algo que já estava incomodando, né, por conta da disputa que havia, da presença e opinião dos americanos na decisão da igreja brasileira. Já havia uma corrente ali que buscava uma autonomia, que queria uma independência, e que acaba criando a igreja presbiteriana independente do Brasil. Nesse sentido, para mim particularmente, eu acho que a gente poderia dizer que celebrar no dia 12 de agosto o dia da igreja presbiteriana do Brasil, pode ser um pouco de presunção nossa, né? E narcisismo institucional. Talvez seria melhor que nós falássemos em celebrar o dia do movimento reformado brasileiro. Porque, claro, através dos presbiterianos, através da Igreja Presbiteriana do Brasil, é formalmente o dia a chegada do Simonton, que a gente celebra o início dessa jornada reformada. O que vocês pensam sobre isso aí? E não é nem aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Porque, senão nós teríamos que pegar em 62. Exatamente. Em 1862, quando foi criada a primeira igreja do Rio, né? A primeira igreja, que é a Igreja do Rio. De fato, é uma celebração da chegada do Simonton. Aqui a gente esbarra naquilo que o professor Sérgio acabou de falar, que é essa necessidade que os grupos sociais têm de criar os seus heróis, os seus símbolos, né? E aí o Simonton entra como símbolo, sem querer diminuir, obviamente, a figura dele, a importância dele, mas há muita coisa em jogo, né? Nos primeiros anos, a igreja vai crescendo, vai se interiorizando, e em 1888, a igreja já tem uma certa estrutura capaz de criar o sínodo presbiteriano no Brasil. E tem 3 presbitérios, tem o presbitério do Rio de Janeiro, um presbitério que se chamava Campinas Oeste de Minas, e um presbitério de Pernambuco, porque a gente já tinha o presbitério lá naquele período, aliás, até metade do século XX, chamava de norte, né? Tudo que não era aqui sul era norte, né? No Brasil. Então, toda aquela região, o pessoal chamava de norte. Mas o presbitério de Pernambuco, que é o primeiro missionário que chegou lá, o John Rockwell Smith, chega bem num período que estava tendo uma tal da questão religiosa, que era uma disputa entre a igreja e a coroa e tudo mais, e ele, com muita inteligência, ele se insere ali, escrevendo artigos no jornal e tal,
E tem médico que chega lá, não só lá no Nordeste, mas chega no Sul também, em outras regiões. Então isso vai abrindo o protestantismo, o presbiterianismo, vai abrindo as regiões para a presença protestante, até que em 1903, numa das reuniões, os conflitos de como vai administrar o trabalho levam a esse cisma, né? Alguns mais ligados aos missionários achavam que era uma boa estratégia, por exemplo, criar escolas, e outros, na liderança mais de brasileiros, como Eduardo Coles Pereira, tal, achavam, não, mas está gastando muito dinheiro com escola. E essa foi, então, tinha uma questão de onde vai o dinheiro, mas também quem é que administra esse dinheiro? Quem é que resolve para onde vai o dinheiro, né? E isso, então, acaba gerando, infelizmente, esse conflito esse conflito não foi em 1903, ele vem uma década antes, né? E desemboca em 1903 com a separação do que ficou conhecido como independentes. Né? E o que é interessante observar é que o país, ele vivia um pouco essa questão de nacionalismo, porque se acusavam, inclusive, às vezes, os missionários de serem espiões a mando do imperialismo, né? E você tem, no século XIX, né, os movimentos imperialistas, né, na África, na Ásia e na América também. Então, é algo que tem o seu contexto nacional, o seu contexto político, e algumas pessoas faziam esse tipo, não, porque eles estão amando do imperialismo e tal. E, guardando as suas devidas proporções, esse sentimento também se reflete dentro das próprias instituições religiosas. É curioso que essa questão da busca da identidade nacional, né, que o professor Sérgio está falando, um detalhe aí só para ilustrar, né? Por exemplo, aquele famoso quadro da primeira missa é um quadro que é produzido, é pintado exatamente nesse período, e esse quadro não é para falar da primeira missa, mas é exatamente para falar do povo brasileiro, quem é o povo brasileiro. E a música, a literatura, é a época, né, que você já começa a escrever sobre os contos indígenas, o Guarani. A gente vive ali o Silas falava isso no primeiro bloco, né? A gente vive ali no final do 19, já as consequências das revoluções liberais do século 19, o positivismo, né? Como uma grande ideologia presente no mundo todo, e no caso específico do Brasil, a necessidade da construção de uma identidade nacional. Isso vai se arrastar até o período do Getúlio, né? Ou seja, o coroamento dessa construção de identidade nacional se dá com Getúlio. Por exemplo, proibindo que os estados tenham suas bandeiras, todo mundo tem que falar só de Brasil, ou seja, isso se revela em atos também e tal. Do ponto de vista religioso, esse primeiro momento aí que a gente poderia dizer, ou seja, da chegada do Simonton ali, né, na segunda metade do século XIX, até o final da primeira metade do século XX, quando o movimento se consolida, o movimento presbiteriano, né, o movimento reformado se consolida no Brasil, é um momento também de consolidação do Brasil. E querendo ou não querendo, há uma contribuição, há um contributo do ponto de vista da reflexão, da ideia e da contribuição dos líderes protestantes nessa discussão, né? Nós vamos ter aí uma segunda temporada do nosso programa, vai falar um pouco sobre as biografias, as grandes personalidades, mas você tem figuras que têm inserção profunda, né, no cenário político, no cenário educacional, né? Nós podemos lembrar claramente aqui no caso do Mackenzie, o Horace Lane e o seu diálogo com o Caetano de Campos para formar a primeira rede de ensino público em São Paulo, a partir do modelo que era usado no Mackenzie. Podemos falar de Erasmo Braga e a sua presença na capital federal, poderíamos falar, ou seja, que há sim, de alguma maneira, uma contribuição positiva, e não no sentido do positivismo, mas no sentido da construção proativa, né, do movimento protestante e das figuras ligadas ao protestantismo nesse período de construção da identidade
da identidade nacional. A gente está caminhando aqui já para o final do nosso programa, e aí eu queria, então, levantar um pouco para vocês fazerem uma síntese desse momento. Vocês acham que, como o Sérgio falou, em que pese nós estejamos olhando para trás e fazendo uma análise... Bom, eu aprendi lá na minha faculdade de História, vocês também aprenderam que para o historiador 500 anos é sempre melhor do que 50. Então, né, quanto mais tempo a gente olhar, tem mais informação para a gente analisar e ponderar. Olhando para trás, vocês entendem que a forma como o protestantismo brasileiro se inseriu, se consolidou e se fez presente na sociedade brasileira, foi a melhor forma possível naquele momento? Ou tem ali deslizes, momentos em que ficou em risco o movimento? Essa é a pergunta de $1 milhão? Não, mas é só para a gente provocar e ter os próximos programas. Né, o se em história, né, é tão complicado. Eu perguntar assim para o Simon, você faria diferente daquilo que você fez e tal, né? A igreja, vamos pegar o protestantismo, talvez não no momento, logo aquele momento, mas talvez alguns momentos posteriores, talvez a falha, eu não sei se eu chamaria de falha, foi exatamente não conseguir se comunicar ou ter uma comunicação um pouco mais, menos exitosa, uma comunicação um pouco menos fluida com as camadas mais populares. Talvez exatamente, porque foi essa inserção que depois o pentecostalismo conseguiu, que o protestantismo já tinha tá vendo? deixado. Não é o se, é uma análise. É uma análise. Me parece que o protestantismo, esse protestantismo, teve uma dificuldade de se relacionar com a cultura brasileira. Então, veja, no Diário do Simonton tem uma declaração muito interessante. Quando ele passa um dos primeiros natais dele aqui, ou o primeiro, o próximo, ele registra no diário que Natal nos trópicos não é Natal. Ele escreveu isso no diário dele. O que é que está por trás disso aí? Está por trás esse pensamento de carregar junto a civilização. Então, é claro, eu não estou dizendo que o Simonton estivesse agindo de má fé, de forma alguma. Né? Mas a gente olhando retrospectivamente, a gente pode dizer que houve esse tipo de dificuldade, né? De se relacionar, de entender melhor a própria cultura. Tanto é que hoje em dia, as agências missionárias sérias, todas elas têm, por exemplo, cursos de antropologia para os seus missionários, para não cometer esses erros que foram cometidos. Então, a gente canta, os nossos cânticos são muito baseados na música europeia, música estadunidense e tal, né? Então, essa seria uma questão. Agora, isso foi ocorrendo, mas teve luta. Essa questão, né, que vocês levantaram muito bem, que eu já tinha falado antes, a do cisma e tudo mais, mas isso não ficou resolvido em 1903. Isso continua sendo debatido. Quase 15 anos depois, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Presbiteriana Independente, já não se relacionava mais com a Igreja Norte-Americana. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, sim. E quase 15 anos depois, ela faz um acordo chamado modus operandi, quer dizer, como é que nós vamos agir a partir de agora, né? Que também estava em jogo. Acordo, aliás, que costuma-se dizer que não funcionou muito. Ele ainda durou umas décadas assim. Como que vai funcionar? Quem é que manda ali? Quem é que determina aqui? Legal. Quem é que faz? Então, quer dizer, essa luta, eu acho que é uma luta constante e nós ainda estamos passando por ela. Então, é isso aí. Você quer saber mais?
acompanhe. Nós teremos aí nessa primeira temporada 8 programas do Memória do Protestantismo Brasileiro. Nós vamos trabalhar vários temas e sempre assim, um diálogo informal, sempre com professores do curso de História, sempre com pesquisadores que trabalham a temática do protestantismo brasileiro. Venha conhecer o nosso Centro Histórico Cultural Mackenzie, é claro, depois desse processo de isolamento social, que nós devemos nos guardar e nos cuidar. Estamos aqui sem máscara, mas cumprindo todos os protocolos necessários, a equipe que está aqui com a gente, todo mundo devidamente mascarado, para não ter nenhum tipo de problema. Conheça, entre no site do Mackenzie, conheça um pouco mais o nosso curso de História, é um curso muito bem montado, e se você gosta de História, está aí uma grande oportunidade para você, da sua casa, estudar com gente como o professor Sérgio, professor Silas, comigo e outros tantos, gente boa, gente que conhece História e que vai ajudar você a conhecer um pouco mais. Ficamos assim, até o próximo programa. Forte abraço.